do meu artigo. E assim, contextualizando um pouquinho do porquê a escolha do tema, né? Gostaria de perguntar para vocês assim, se é uma sensação, uma experiência partilhada dessa sensação de que o tempo e as coisas e os compromissos têm passado cada vez mais rápido, né? É uma experiência pessoal e que eu sinto que não é só minha, né? Ou até mesmo em situações como essa, por exemplo, de aula online, né? Ou não, ou outros encontros, quanto tempo que a gente passa sem pegar o celular, por exemplo, né? Quanto tempo que a gente passa sem se lançar nessa janela para o mundo de infinitas possibilidades, né? Então, tocado, provocado e também incomodado com muito dessa nossa vida tecnológica, eu parti para falar, né, desse contexto num artigo intitulado Do Self ao Feed, né? Reflexões junguianas acerca do sujeito na era da hiperconectividade. Então, vamos lá, né? A gente compreende que esse mundo digital, que vem aí desde o advento da internet, do surgimento da internet para o uso comercial, lá no início dos anos 90, né? Isso provocou e tem provocado mudanças e transformações significativas, né? Essas transformações tecnológicas impactam a nossa subjetividade e também, deixa eu só diminuir aqui, elas impactam a nossa subjetividade e também um reflexo do nosso social, a maneira que a gente se estrutura socialmente, né? Então, esse artigo é mais um exercício de reflexão e eu transbordo esse exercício como um convite à reflexão aqui junto com vocês. Parte de um objetivo de analisar esse sujeito contemporâneo na era da hiperconectividade e tecer algumas reflexões, né, à luz da psicologia analítica sobre os impactos específicos e sociais contemporâneos, além das possibilidades de individuação nesse tempo presente, né? Então, a partir disso, eu busco olhar para esse fenômeno é, fundamentado a partir de dois eixos complementares. Sendo o primeiro deles um aspecto mais sociológico, uma caracterização desse sujeito contemporâneo numa perspectiva sociológica. Para iniciar essa caracterização, né, eu trouxe aí o Byung-Chul Han, né, e a sociedade do desempenho. O Han ele traz que a gente tem passado de uma lógica disciplinar Foucaultiana, né, para uma sociedade de desempenho, para uma lógica de desempenho. Não somente de desempenho, mas de idealização, né, absurda que traz claramente impactos aí para a nossa vida, nossa forma de se relacionar e de se estruturar enquanto sociedade, né? E essa sociedade de desempenho traz aí uma experiência, né, tanto pessoal quanto coletiva, de autoexploração, né, que resulta no esgotamento de diversas formas, né? Essa autoexploração, a gente passa a se tornar exploradores de nós mesmos, não sendo apenas assim explorado por um outro, por um empregador, por alguém de fora, né? Nós mesmos passamos a nos autoexplorar de acordo com esse ideal do desempenho, né? E segundo o próprio Han, isso produz na nossa sociedade, na nossa coletividade, né, indivíduos sujeitos depressivos e fracassados, né? Também nessa perspectiva sociológica, eu resgatei a compreensão do Zygmunt Bauman sobre a liquidez das relações e a fragilização dos vínculos, né? Porque as relações elas passam a se dar, né, muito aí mediado por dispositivos tecnológicos, por essa comunicação em rede, pela internet, e os vínculos tendem a ser cada vez mais frágeis, né? Cada vez mais superficiais também. E segundo o autor, isso, né, tem imprimido aí uma sensação de insegurança e bastante compartilhado também de solidão, né? Um outro autor que eu trago para
para contribuir nessa perspectiva é o Hartmut Rosa. Ele fala sobre essa aceleração social. Ele compreende que a gente tem passado, né, por conta dessa sucessiva atualização e transformação tecnológica, cada dia é uma novidade, cada dia é uma outra coisa para se aprender, uma nova onda para surfar, que essa aceleração social, ela traz aí uma característica também de alienação e, consequentemente, de ansiedade, porque tem provocado na nossa coletividade uma sensação de que a gente tem que estar sempre atento, né? Atento a tudo que pode surgir, às novidades que acontecem. Será que a gente está por dentro de tudo? Será que a gente não está perdendo alguma coisa? Né? E ele também fala que, né, com todo esse contexto, o sentimento de desconexão com o presente é cada vez mais palpável, né? Porque a gente está sempre antenado com o porvir, com o que pode vir a ser, né? E a gente se desconecta do presente. Um último autor que eu trouxe também para dar corpo nesse contexto sociológico é o Manuel Castells, né? Ele fala dessa cultura em rede, né? A gente tem uma impressão de que hoje, por conta da rede, por conta da internet, a gente tem mais acesso às infinitas possibilidades, né? De comunicação, de relação, de conhecimento, mas isso também traz impactos que não necessariamente são positivos, né? Ele aponta até aqui como algumas dificuldades, como a superficialidade e a fragmentação dessas relações, né? Desse relacionamento humano, social, cultural. Além de trazer uma estimulação constante, né, para os sujeitos, porque assim a gente está em contato constante com essa rede, né? Será que a gente tem capacidade, a gente dá conta de processar e de se conectar com tanta coisa ao mesmo tempo? E aí, gente, né, partindo desse plano de fundo social, desse primeiro eixo, né, eu parto para um olhar para dentro, né? Que eu trago a partir da psicologia analítica de Jung. E então temos aqui esse segundo eixo, né? A psicologia analítica. Então trago como ponto de luz sobre as fragmentações na era da hiperconectividade. E aí para fazer esse movimento para dentro, né? Como eu disse inicialmente, por meio da psicologia analítica, eu trago alguns conceitos que nos ajudam a compreender esses fenômenos sociais, coletivos que todos nós estamos imersos, né? O primeiro deles é a persona, a noção de persona que pode ser compreendido como máscaras sociais, né? Que por mais que sejam necessárias para a nossa circulação, para a nossa relação com o social, ela também é bastante limitante, né? E quando a gente pensa nesse aspecto social, coletivo, hiperconectado, que se dá em rede, a gente entende, por exemplo, né, que os perfis em redes sociais eles funcionam como um palco que a gente projeta, que a gente cria, que a gente edita, né, que a gente fantasia muitas vezes. E isso é uma armadilha bastante comum para o que o próprio Jung chamava de hipertrofia, né, da persona. A gente corre o risco cada vez maior de se identificar com essa persona projetada nas redes e cada vez mais nos afastar desse movimento de integração, de conhecimento, de mergulho em si mesmo, tá? Um outro aspecto que eu trago também da psicologia analítica é o aspecto de sombra, né? O conceito de sombra, que, né, diz respeito a esses conteúdos reprimidos ou até mesmo negados do nosso ser, do nosso sujeito, e que tende, né, a nos lançar em situações de projeção e conflitos no meio social. Tá? Como, por exemplo, a gente pode hoje acessar situações de conflito nesse contexto virtual, por exemplo, como haters, né, que parece que tem essa função de apenas odiar, né, de uma maneira até mesmo dissociada, né, da realidade,
comentários agressivos, a própria cultura do cancelamento, né, também vem dessa nossa relação, muitas vezes, de repressão, né, de negação de conteúdos sombrios. E nesse movimento também, eu resgato aqui o conceito, a noção de self, né, que tem essa compreensão de totalidade psíquica, né, como um núcleo organizador do nosso processo, até mesmo da possibilidade de individuação. Dizer também, é válido dizer que ele vai muito além do ego, né? Aí a gente chega no último conceito desse mergulho, né, a partir da psicologia analítica, que é o conceito da individuação, né? Como eu trago aqui como um caminho de se tornar quem se é, né? Um processo como um processo integrativo. É um aprofundamento interior, uma reconciliação entre opostos, né? E aí eu chego na ideia da psicologia analítica, né? Porque eu trouxe dessa forma, né? Para reconhecer a psicologia analítica diante desse cenário social hiperconectado, de relações e conexões cada vez mais líquidas, né? Menos fluidas, mais enrijecidas, né? A psicologia analítica ela surge então como uma potente possibilidade de encontro profundo consigo mesmo, com o mundo no entorno, né? Com o mundo ao nosso redor. Então, partindo para análise e discussão, né? A persona nas redes sociais, muitas vezes ela se dá por meio de idealização, né? Idealizações de padrões estéticos e também comportamentais, e que promovem, né, tem promovido cada vez mais uma sensação, uma experiência de alienação, né? Assim como a gente pode ver nos movimentos, né, como citado acima, de haters, de cultura de cancelamento e entre outros movimentos como esses, de projeção da sombra, né? Esse terreno virtual é um terreno muito fértil para isso mesmo. Então, a gente tem visto cada vez mais, né, como até mesmo o Gabriel trouxe hoje na apresentação dele, cada vez mais experiências de polarização, intolerância, performances virtuais que elas parecem ter muito mais relação e conexão com um movimento adaptativo do que o coletivo espera que a gente seja, né? É um terreno muito fértil para que as pessoas editem a própria vida e de maneira realmente adaptada e cada vez mais se distanciando dessa possibilidade de se tornar quem se é, né? Falando sim de um processo de individuação. Relações também cada vez mais superficiais e que, assim, quando a gente fala nesse sentido, não é só uma superficialidade no campo social, na relação com o outro, mas na relação com a própria vida, né? Com os próprios aspectos, com o próprio círculo e tudo mais, né? E é claro, gente, essa realidade, então, eu trago aqui também nessa perspectiva, não como algo estanque, como se a gente tivesse fadado, né, a viver isso tudo dessa forma, com tantas limitações, com tanto endurecimento, né, simbólico da vida. Por isso eu aponto, né, a psicologia analítica e dentro, né, de todo o arsenal da psicologia analítica, esse processo de individuação como um movimento de resistência psíquica e social. Por quê? Porque por meio desse processo de individuação é que a gente consegue, né, é possível, assim, viabilizar essa integração, buscar essa integração, né, entre aspectos conscientes e inconscientes. E, além disso, né, é, é interessante apontar aqui que a psicologia analítica, essa perspectiva junguiana, ela funciona nesse contexto presente como um antídoto simbólico a essa fragmentação do tempo presente, né? Cada vez mais massificante e, enfim, é um rolo compressor que muitas vezes a gente sente que está passando por cima da gente, né? Então, já numa perspectiva de consideração final, né, esse resgate, né, de aspectos e conceitos da psicologia analítica, eu faço no sentido de compreendê-la realmente assim como uma possibilidade de reconciliação, né, entre dimensões psíquicas e sociais,
É um sujeito que se ocupa com o próprio processo, que busca se conhecer, que busca mergulhar em si mesmo, em direção a esse self, ele tem condições de se integrar em si mesmo e também nesse meio social, né, em que ele vive. E, consequentemente, transitar no mundo de uma maneira mais consciente, né? Não apenas assim idealizada, projetada, grudada com perspectivas e formatações do que se esperam, né, coletivamente da gente. É válido dizer que, assim, acredito ser válido, né, que é claro que o processo de essa caminhada, né, rumo à individuação encontra um terreno muito fértil no processo psicoterapêutico, né? É claro, a gente está aqui numa formação nesse sentido, mas acho que é válido dizer que as possibilidades de se conhecer, de mergulhar em si, vão muito além do que o processo psicoterapêutico como única via possível, né? Então, aqui eu faço alguns apontamentos de processos e atividades que podem contribuir para esse conhecimento de si, né? Esse processo de individuação como contato com as artes, com a espiritualidade, com diferentes práticas integrativas, no contato com a natureza, com a ancestralidade, e tudo aquilo que a gente mais possa, né, explorar para promover esse conhecimento de si, essa integração, né, de aspectos conscientes e inconscientes, pessoais e coletivos, e pensando também aí no nosso trabalho, na nossa relação com a clínica, né? Não colocar esse processo por si como única e exclusiva possibilidade, tá? E aqui trago um pouquinho das referências, né, utilizadas para fazer esse trabalho e agradeço a todos, professores, professoras, as trocas aqui que, que tivemos, inclusive, especialmente hoje. Acho que é isso. Bom, Cícero, vou começar, né? Foi, foi muito legal ler o teu trabalho, né? É, acho um trabalho super necessário e contemporâneo, né? A gente discutir essa relação da gente com as redes, com os eletrônicos, como é que a tua pergunta inicial, né? Há quanto tempo você conseguiu aqui hoje ficar sem tocar no celular, o quanto a gente já está habituado a isso, né? Então, Uhum. achei o teu texto muito bem escrito também, uma conceituação, uma referência, né? A tua apresentação agora comprova aí esse teu conhecimento sobre o tema, né? E a psicologia analítica como essa possibilidade, né, de trazer essa aproximação da gente, essa possibilidade de sair desse estereótipo da rede, de entrar nesse processo, achei sensacional também. Quando você fala agora no final, né, que é dessa coisa da natureza, da ancestralidade, das práticas integrativas, da artes, da espiritualidade, etc. Eu acho muito legal, porque a psicologia analítica ela defende tudo isso, né? Inclusive defende essa relação com a arte, com a espiritualidade, a natureza, né? O Jung fala dessa importância do contato com a natureza, então a gente achei muito legal que você tenha trazido, e é uma temática bem importante para quem vai se tornar psicoterapeuta, inclusive. Concordo totalmente com você, que a gente encare de frente também essa, essa essa nossa conexão também com as redes, né? Esse tempo acelerado, como é que é, a gente não tem muito como fugir do espírito da época, mas como a gente se integrar isso sem se perder, né? Então, gostei muito do teu texto, achei muito legal, muito referenciado, né? Bem interessante, bem atual, bem contemporâneo, necessário essa discussão que a gente estabeleça. E é legal que a gente começa amanhã começamos amanhã hoje falando, né?
sobre inteligência artificial, fechamos amanhã agora falando sobre redes sociais, intercalados aí por tantas temáticas interessantes em relação ao mal, ao Estado, né? Então, como o Jorge falou há pouco, né? Isso reforça o nome dessa que titula essa pós-graduação, né? Que é o sujeito contemporâneo, essa discussão sobre quem somos nesse momento, né? Então, muito legal, parabéns, parabéns mesmo, um texto muito bem escrito. A gente tem pouco contato, né, com vocês, é claro que eu vejo Uhum. aqui no grupo e tal, mas assim, eu estou vendo, eu estou, sabe, encantada assim com os alunos, até que eu não tenho nem tanta proximidade, se bem que a gente já se falou algumas vezes, mas parabéns, trabalho bem interessante também. Obrigado. Jorge Cris, quem quiser ir, Bom, eu queria comentar, eu já até fiz um comentário aqui no chat. Parabéns, Cícero. Seu texto é lúcido e necessário, sem dúvida, ainda mais nos dias de hoje. Tem um olhar muito arguto, muito interessante, e sobre isso, né? Você também revela uma coragem de atravessar a selva da hiperconectividade com essas duas lentes da psicologia analítica, né? A psicologia analítica ela é um farol que ilumina, né? Não é a luz das telas, é a luz, né, interna que vai nos iluminar. Não é a luz desse que vem daqui, né? Mas é a luz que vem, né, da alma, do self. E você mostrou que a psicologia analítica não pertence apenas às bibliotecas mofadas, mas, sem dúvida, pode dialogar com o nosso tempo, marcado com essa era do cansaço, com esse esgotamento, com esse burnout, com essa liquidez que marca o espírito do nosso tempo, a fragmentação, a perda do sentido. Sua escrita também conecta com a teoria e experiência viva, crítica social, possibilidade de integração psíquica. Enfim, é um trabalho que ilumina, não tem densidade teórica, tem pesquisa, tem estudo, e que você nos lembra, por fim, que até na vertigem digital, o self insiste em nos chamar, né? Uhum. Parabéns por oferecer uma reflexão que é ao mesmo tempo denúncia, mas também horizonte de sentido. Obrigado, obrigado a todos aí que contribuíram com o processo. É um tema que me provoca aí desde o início da graduação, já fiz pesquisa sobre, resgatei aí algumas referências, né, para compor o artigo. Então é um tema que está sempre meio atravessado assim para mim, né? Essa pergunta que eu trouxe hoje até compartilhei é, essa semana com meu companheiro, a gente estava falando dessa sensação, né? Parece que a gente está sendo atropelado, assim, e parece que a gente não fazia tanta coisa, assim, há não muito tempo, né? Essa pandemia, por exemplo. E se a gente não resgata essa luz, não enxerga, não busca realmente, a gente é engolido, né? Porque tem que ser, porque é assim, porque se a gente não aparece no Instagram, as pessoas não procuram, porque se a gente não faz isso, não acontece aquilo. E assim a gente vai sendo pasteurizado, né? De todas as formas. Então é como uma tentativa de resgate mesmo, assim, de um lembrete que é necessário e importante a gente se resgatar, né? E essa busca é muito mais dentro, inicialmente, né? A gente parte sair um pouquinho dessa loucura coletiva e buscar. Obrigado.